Boa tarde a todos. Estamos aqui com o vereador Hélio Rodrigues, tá? Oi, Maria, tudo Rodrigues. bem? Tudo bem, Hélio? Satisfação estar aqui com vocês. O Citraenfa, ele vem trazendo outra ferramenta da agora em diante, uma discussão que a gente teve, de estar trazendo também um podcast, né, para a rede parceira, né, como forma de uma nova ferramenta também, para a gente conseguir chegar aos trabalhadores diante de tantas demandas que a gente tem, tá? Ferramenta moderna e atual, né, Maria? Parabéns por esse Isso. podcast, A Voz do Trabalhador. Semana passada, tendo em vista o mês de abril, a gente teve o tema de discussão do autismo, né? Você fez um seminário, né? Sobre esse tema, né? E a gente gostaria de saber aqui, você falasse um pouco sobre, no seu mandato, por que você trouxe esse tema, tá? E também sobre a lei que tem sobre isso. Primeiro, obrigado pela presença, a sua presença e de mais dirigentes do Citraenfa nesse debate sobre o autismo. Debate importante. Maria, eu, durante esses 2 anos de mandato, eu me deparei com esse tema, era um tema que não estava na minha militância enquanto dirigente sindical e agora como vereador, e eu comecei a testemunhar diversos problemas que estão ocorrendo com a questão das pessoas com autismo e das mães que cuidam, que majoritariamente são mães solos, né? Então é uma coisa importante. E aí nós começamos com muito cuidado esse debate, porque ele é um debate que ele tem que ser feito olhando a situação dessas pessoas e fazendo propostas, né? E aí nós fizemos agora o primeiro seminário sobre a questão do autismo para poder começar a abordar o nosso mandato esse tema, não deixando aqui de falar que outros mandatos também, quanto mais mandato tiver discutido isso, melhor. E você, a atuação do Citraenfa, ela é muito importante porque ela pega a primeira infância, né? Então, ali numa sala, né, de 20, que é o que mais você acompanha, a situação das trabalhadoras, que majoritariamente, quase 100% são mulheres. Numa sala com 20 crianças, tem 2 crianças ali que têm autismo. Como tratar isso? Que deve ser o que você acompanha muito, que você tem acompanhado muito esse sofrimento das professoras, das educadoras, e deparado com essas crianças, o que ela tem de recurso material, né? Então, eu acho importante, primeiro, vocês terem participado do seminário e você já trazer, na abertura do seu podcast A Voz do Trabalhador, esse tema, né? Eu, na verdade, quero escutar muito do Citraenfa, da direção que acompanha em loco a situação das trabalhadoras, e as dificuldades e quais são quais são as ações, quais são as leis, o que eu tenho que exigir do poder público que seja atendido para as trabalhadoras e, consequentemente, você vai estar atendendo as crianças lá nas 6 que você acompanha bastante. Então, vereador, uma das perguntas que eu queria deixar aqui para você é assim, a gente sabe que a lei que tem hoje, ela atende a educação básica. Se é possível, se o seu mandato pode ver como que a gente também ou incorpora, ou de que forma a gente traz também, que dentro dessas 6 sejam incorporados esses profissionais. A gente sabe que tem dificuldade até na educação básica, porque não tem. Você viu lá no seminário, foi discutido isso, né? Da dificuldade, que são poucas escolas que têm. Essa lei não está sendo garantida, mas que a gente também traz isso para a primeira infância, você como vereador, como que a gente busca isso? Então, aí é a função do vereador exigir do poder público o cumprimento da lei e também a adequação das dificuldades que vão aparecendo. Primeira pergunta, assim, a profissional que trabalha na SEI, ela tem a qualificação adequada para poder atender numa sala uma criança com autismo, e aí nós vamos ver qual que é o grau do autismo que essa criança está, sim ou não? Nós achamos que não, e eu quero escutar o Citraenfa também. Então ela tem que ter um preparo? Tem que ter um preparo. Opa, qual é o preparo? Porque a escola é espaço de acolhimento. Mas qual acolhimento? Será que nós podemos colocar as trabalhadoras
sem nenhum preparo, sem nenhuma infraestrutura para poder trabalhar com 20 crianças, são 2, né? Se você tiver 2, 3 com autismo, dependendo do grau de autismo, como é que você atende isso? Então, não é só a educação infantil, não é a primeira infância, não. Nós estamos com um problema em todo o percurso escolar e pós-escolar. Tem que lembrar que você escutou lá diversas mães falando que quando ela completa 18 anos não acaba a questão da criança com autismo, ela permanece. Então, quais são os atendimentos pós? Então, durante toda a vida escolar, como é que a sociedade... Aí é um debate Maria, bem é um debate da sociedade. A sociedade que... Eu acho que a sociedade, quanto mais ela se debruçar, quanto mais ela resolver essas questões, mais essa sociedade vai ser acolhedora. Lembrar que a sociedade nossa ela é preparada para o capitalismo, para a produção, ela não é preparada para o bem comum das pessoas, né? Então, uma sociedade como a nossa, ela tem que mudar a sua tônica e na questão do autismo, e na questão das crianças com deficiência, preparar a sociedade para estar podendo atender adequadamente essas pessoas. Então, acho que é um desafio muito grande, eu acho que é um caminho muito grande nosso. Primeiro, está atendendo as pessoas, as crianças, e segundo, está atendendo as profissionais da área. O nosso mandato, o nosso mandato está com bastante cuidado com o tema, porque o tema que eu estou me apropriando e quero cada vez conhecer mais, ele é um tema muito sensível, porque as mães sofrem muito com isso. E não dá para a gente ficar vendendo ilusões. Não. Então, o que o nosso mandato quer fazer? Primeiro, vamos fazer um seminário, vamos nos apropriarmos com muita seriedade, e eu acho que esse podcast aqui, o espaço que o Sintra-Infa tem, dialoga muito com esse processo que nós queremos construir, processo sério, respeitoso com as pessoas. E aí nós vamos querer propor muito projeto de lei, né? Então, é uma jornada que nós estamos iniciando. Quando eu fui iniciar essa jornada, Maria, eu tive muito cuidado em falar com as mães, porque as mães estão sofrendo muito, e falar assim, qual é com elas? Porque o vereador, ele não pode se achar na arrogância com que ele detém todo o conhecimento. Mas eu falei com elas, com aquelas mães que estavam lá e outras mães que não estavam na mesa. Qual é o caminho que a gente tem que percorrer para poder ajudar as mães, ajudar os filhos, nesse caso aqui, como é que a gente pode ajudar os profissionais, né? Qual é o tamanho do peso que os profissionais têm que ter, qual é a retaguarda que esses profissionais têm que ter, porque você sabe que a categoria que você acompanha, essas professoras, essas diretoras, o pessoal da limpeza, o pessoal ali dos serviços, das cozinheiras, todo o grupo de apoio, você sabe que é um local de extrema pressão. Né? Isso mesmo. Ali as professoras que estão com a carga, uma discussão que a gente tinha no passado, a jornada de trabalho. Nós estamos falando de uma jornada de trabalho e o termo de parceria, né, vereador, que tem hoje. Exato. Você tem uma quantidade de crianças que você tem que atender. Exatamente. Né? Aí quando você entra com crianças com autismo, peraí, a coisa já... Esse formato tem que ser repensado. Já é difícil trabalhar no dia a dia, né? Já está sendo desgastante para essas mulheres. E nós sabemos onde é que vai parar esse problema, né? Trabalhadores com problema de saúde mental, estresse no trabalho, né? Como é que você vai... Leva para casa, leva para os filhos. Leva para os filhos, isso mesmo. Tem uma coisa, Maria, que me chamou muita atenção no começo, que assim, quando essas profissionais que cuidam das nossas crianças, veem as crianças chegarem até elas. Eu vi um caso desse de uma professora que me falou isso. Ela falou assim, Hélio, eu vi aqui uma criança que a gente entrega ela toda sexta-feira, tinha 1 aninho e pouco. Toda sexta-feira ela vai para casa, volta segunda-feira com a mesma fralda, toda assada, toda machucada.
E aí, aquela profissional que atende essa criança, ela desenvolve por ela um afeto, um carinho. Também, Do ponto de vista psicológico, você está começando a afetar essa profissional. Querer porque cuidar ela melhor, porque ela não Exato, tem o cuidado, né? quando você Isso. olha uma criança, para uma Isso, profissional dessa que está todo dia, ela vai desenvolvendo um afeto como se fosse filho dela. É isso. E aí, qual é o sofrimento que ela vai carregando ao longo do tempo? Então, nós temos um problema de saúde mental muito sério que a gente tem que olhar para os profissionais. Aí você soma isso o quê? Crianças com autismo, crianças com deficiência. Vai ficando muito mais pesado. Pesado. Então, você tem... eu tenho uma sala. Que aí você falou uma coisa importante no início da nossa fala. Como é que a gente vai diagnosticar? Então, você tem que ter uma intersetorialidade muito grande. Eu preciso ter profissionais de outras áreas acompanhando. Tem que ter uma rede de proteção. Tem que ter uma rede de proteção. Em torno. Olha, detectamos que essa criança pode estar, que ainda é prematuro, não é definitivo, mas ela já apresenta E questões... tem um outro problema, vereador, que a gente vê hoje dentro dessa rede de apoio, de parceria, não é só nessa questão, é dos profissionais, que hoje quem trata com isso, quem detecta essa questão são os CAPs. Também que estão deficientes, que foi abordado isso no seu seminário, inadequado, não tem profissionais, nem nas escolas e nem nos CAPs, né? E fica a família nesse meio, né? Aquela questão do não aceitar, porque a família também não diagnostica, né? E a organização que faz a parceria também só cobra dos profissionais a questão do cuidar dessa criança que os profissionais não conseguem desenvolver o trabalho. Tem uma coisa importante de ter zerado a fila do acesso às crianças, do direito às crianças a terem acesso à educação da primeira infância. Que é educação, né? É um projeto pedagógico lindo, maravilhoso. Lindo. Bom, isso foi muito importante, tá? Isso é muito importante, você não ter nenhuma criança fora de uma SEI. Bom, segunda coisa, os profissionais que estão lá, eles têm que, a gente tem que usar eles a favor desse diagnóstico, não contra. Aí tem uma questão que é muito importante. A jornada de trabalho tem que ser adequada. Ele tem que ter condições de fazer essa conversa. Ele tem que estar preparado do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da sua jornada de trabalho, para poder chegar e falar assim, olha, nesse momento agora, eu posso ter um olhar mais adequado. Lógico que isso vai ter... Nós temos que pensar a quantidade de crianças por sala. É óbvio que tem que... A jornada, como você colocou. Para que dê condições. Esse profissional que está lá, na SEI, ele pode e deve ser um profissional que ajude a atenuar, a diminuir o sofrimento dessas mães no futuro. Mesmo se ela sendo diagnosticada, vai lá, diagnosticou, e tem uma forma do trabalho que vai ser apontado, das atividades que tem que ser diferenciada no dia a dia. Seja ela na educação básica, seja ela dentro da SEI. Então, assim, mesmo ela sendo detectada, dentro da SEI, que aí eu vou voltar para os nossos trabalhadores, nossos profissionais, ela não tem como aplicar de forma adequada, porque por a quantidade do número de crianças que tem e dos profissionais que tem, e a carga horária exaustiva que tem. E também, no dia a dia, diagnosticou, você tem que ter um plano diferenciado para trabalhar. Aí nós temos que conversar. O prefeito não falou que é uma cidade que a questão, que eu acho que o primeiro centro TEA foi muito... Nós precisamos de muito mais. Muito mais. Mas é um grande avanço. Então vamos transformar essa cidade mesmo, nossa cidade, numa sociedade inclusiva, numa cidade inclusiva. Então, para isso acontecer, as profissionais que estão lá na ponta são fundamentais. Porque elas podem fazer, olha, porque você sabe disso, você já deve ter, com certeza, aqui no sindicato, já ter atendido várias trabalhadoras passando para vocês diversas situações no local de trabalho, desde abuso, que as crianças podem ter sofrido, até essa questão de detectar, olha, essa criança, ela apresenta um comportamento que a gente possa acionar profissionais competentes da área para poder saber o que está acontecendo com essa criança. Aonde isso pode acontecer? Na SEI. Quem pode fazer isso? Esse profissional, que são as nossas professoras. Como é que ela pode fazer isso? Tendo condições de trabalho. O que são condições de trabalho?
são exatamente Jornadas, uma jornada preparação. adequada para isso. Tempo que ela possa fazer isso. O tempo de olhar, de observar, de perceber aquela criança. Agora, não dá para fazer isso com um monte de criança, com uma carga de trabalho exaustiva, em que ela esteja lá, assim, sabe, sendo sugada ao máximo. Não, tem que ter todo um planejamento. E aí, como você falou, ao detectar uma criança com autismo, agora como é que a gente trabalha isso? Tem que ter um plano para isso. Alternativo Tem para que esse ter uma caso. ação para isso. Ah, como é uma cidade inclusiva, mas vai incluir como? Não dá para você incluir com 2 professores, 20 alunos e a metade com Isso é um plano pedagógico específico, né? específico, exatamente. Aí nós vamos Tá. desenhando isso. É. O nosso mandato quer fazer isso, quer trabalhar com essa ação, que seja uma ação que possa atuar definitivamente nessa questão de atender e incluir essas crianças, porque nós não queremos ela que não seja incluída, mas nós também não podemos deixar de pensar nos trabalhadores que estão dando esse suporte. Aí você falou, bom, mas aí nós não temos no CRAS, no CREA, lugar que a gente possa, nós vamos ter que criar, nós vamos ter que, não é inclusivo, então tem que trabalhar em cima disso. E outra questão que você abordou também é a mãe, a família, quando vai lá. O primeiro contato, ela não vai na direção todo dia ou está conversando, ela tem com um profissional direto. O que acontece na sala, no dia a dia, hoje você tem na ceia aquelas cadernetinhas que você manda uma coisa ou outra, e como você falou nessa questão da criança, do apego, da dificuldade daquela criança, são pessoas, famílias vulneráveis, mães solo, sabe? Que já está com um monte de problema. Eu vi lá no seu seminário, mães, aquilo me impressionou muito, vereador. Mãe dizer que teve vontade de se matar, de desistir, porque ela não estava dando conta da situação que ela estava vivendo e sem apoio. Vi lá, a gente vive isso também na comunidade. E tem outro relato dos trabalhadores que chega assim, o acesso de conversar, aquilo que a gente falou, a família não aceita, ou às vezes não é nem que não aceita, ela não tem a informação ou a questão de já detectar o diagnóstico para saber que o filho dela precisa dessa ajuda. Tá? Olha como você falou que é profundo e complexo esse debate nosso. Primeiro, a gente falou sobre a situação dos trabalhadores e como é que os trabalhadores podem, das 6, as trabalhadoras, mais especificamente, podem atuar nessa ação, sendo mais eficazes e ajudando nesse diagnóstico. Mas tem uma questão que é da família, que aí não compete a quem está na SEI. Então tem que ter um amparo também para a família. Porque como é que a família vai se deparar com esse diagnóstico? Porque até então nós podemos estar ali dos 0 ano, que é do 0 mês, do início da vida, com 15 dias já pode ir para uma SEI, até 3, 4 anos. Como é que a família vai, assim, quando ela receber esse diagnóstico, como é que ela enfrenta? Porque há uma alegação muito grande disso. Não é, né? Sempre você, ali, a defesa vai falar que isso não é verdade. Eu acompanhei um caso que não é de autismo, é uma criança com deficiência cerebral, de paralisia muito forte. Hoje, essa criança, que já é uma menina de 15 anos, ela é cadeirante, ela não interage com o mundo nosso aqui. E no começo do diagnóstico, foi muito difícil a família aceitar que aquilo era daquele jeito. Enfim, é muito duro isso, né? Não é uma coisa... Você quer ver o seu filho correndo, sendo... desenvolvendo as suas potencialidades, tocando a sua vida. Você não espera que isso pode acontecer. E quando acontece, a família também ela vai ter as suas dificuldades. Então, a família também precisa de um amparo, de uma proteção. Então, como é complexo, desde a hora que você diagnostica, desde a hora do diagnóstico e do trabalho das profissionais que vão estar nessa primeira infância ajudando, fazendo isso, porque também tem, Maria, diagnóstico muito tardio. Com 20, 30 anos, tem gente... Como você tem os graus de autismo, você pode ser diagnosticado com
com grau leve, com 20, já como adulto. Né? Então, assim, como é importante toda essa rede de proteção. Começando na infância, né? Agora, o melhor momento é o diagnóstico mais precoce possível. Aonde isso pode acontecer? Porque com 1 mês você não vai identificar, Não. tem que ser muito severo, né? É. E tem, mas assim, é na primeira infância, é nesse período ali. E que às vezes não são detectados, vereador. Não são Ela detectados. vai para a escola básica, o ensino fundamental. Vai apresentando a dificuldade, né? E que já se torna pior essa dificuldade para a família, porque a gente tem vivido, eu falo que eu trabalho na proteção básica, chega lá, essas crianças também sofrem bullying. Sofrem porque não há diagnóstico, né? Não há diagnóstico, então às vezes o comportamento dela diferenciado do outro, sair na sala de não aceitar, se torna até violência maiores que não seja o bullying. Violência física. E também para os profissionais que não conseguem nem aplicar o seu plano de trabalho por conta desse apoio. E aí? Chama a mãe também, eu detectava que eu disse assim, eu já não aguento mais receber reclamação. Chama o pai, o primeiro passo quando não tem esse apoio é chamar o pai para reclamar do filho. E não é a reclamação que aquela família que já está com esse problema no dia a dia, não é? Você imagina você ter um filho com uma situação dessa, vivenciar isso no dia a dia. Quando você consegue incluir o teu filho na educação, você está mandando para lá, ou matriculando lá, que receba esse apoio dos profissionais que também não têm esse preparo. Né? Por isso que quando a gente está tratando das trabalhadoras em SEI, da nossa rede parceira, importante rede parceira do município nosso, é fundamental capacitá-las para que ela possa nos ajudar nesse diagnóstico. Porque elas não vão ser capacitadas para poder fazer um diagnóstico certeiro, mas elas vão apontar, falar, olha, existe alguma coisa aqui que não está bem. Que não que está um pouquinho fora do padrão. E isso pode ser um encaminhamento. Quanto mais precoce você tiver esse diagnóstico, melhor é o tratamento que você dá. Exatamente o que você falou. Imagina uma criança que tem autismo, que não foi diagnosticado, que ela tem essa questão de não conseguir ficar sentada na sala, toda hora sair, e isso ser interpretado como uma falta de disciplina, e na verdade é um outro problema que ela tem, o diagnóstico precoce é fundamental. Por isso que essas profissionais que estão lá na SEIS, da rede parceira nossa, elas têm que ser capacitadas. Então, acho que isso é um projeto também que a gente pode desenvolver, a capacitação para o diagnóstico precoce, para ela poder falar, olha, tem alguma coisa diferente, você tem que encaminhar para o psicólogo, para o neuro, e aí vai tentando diagnosticar o que tem. Então, assim, quando a gente se debruça nesse tema, vereador, a gente vê que a coisa é tão complexa, mas tão complexa, né? Complexa que precisa de muita coisa ser feita. E tem solução, né? Você viu? Ela é complexa, mas a categoria que você representa pode ajudar muito, enormemente, ao diagnóstico precoce. É isso. O que vai evitar um sofrimento para essas crianças gigantesco, e vai evitar um sofrimento para as famílias gigantesco, só com esse olhar. Porque, e aí, lógico, vamos sempre falar na questão da jornada de trabalho, que é uma jornada de trabalho exaustiva. Não dá. É o nosso plano de luta, vereador. Não dá para você colocar 8 horas diárias uma profissional cuidando de várias crianças e podendo ter condições de diagnosticar. Não. Primeira coisa assim, qual é o treinamento adequado para poder ajudar no diagnóstico de autismo? Redução da jornada de trabalho. Pronto, começa por aí. Segunda coisa, vamos capacitar elas. Seminários, com certeza elas serão. Temas, porque é uma área, Maria, que essa área de atuação das professoras de SEI é uma área da educação que exige conhecimento constante. Elas jamais vão se negar a querer fazer um treinamento com relação à questão do espectro do autismo. Elas vão amar fazer isso, elas vão amar entender isso, elas vão amar poder ajudar que essas crianças no futuro não sejam... Aliás, vereador, não é só nesse tema, nossas profissionais são muito dedicadas, né? Elas precisam de captação, de uma capacitação melhor na rede parceira,
que não tem no outro serviço. Mesmo hoje, se você vê educação infantil, dentro das diretrizes da LDB, ela é uma só. Ela não tem diferença dentro da diretriz da LDB para ser rede parceira ou direta. Só que a gente já vê o diferencial aí. É no atendimento, é no espaço, é no local, é nos profissionais. Você falou uma coisa ou jornada importante. da carga horária. Uma coisa tempo importante. O problema não é o trabalhador. O problema é que você criou uma política neoliberal de precarização do mundo do trabalho e que foi bater lá na conta do trabalhador. O trabalhador da rede direta e da rede parceira, eles não são responsáveis por essa, digamos assim, imbecilidade do projeto neoliberal implementado no Brasil, em que você tem que precarizar o mundo do trabalho. O trabalhador pode ser da rede parceira, mas ele tem que ter as mesmas condições do trabalhador da rede direta. Para garantir um plano pedagógico, né? Porque sabe o que ia acontecer? Sabe o que ia acontecer? Qual era o problema dele ser da direta ou ser da rede parceira? Se as condições são as mesmas. Inclusive, uma coisa que é fundamental, que a gente, quando fala da rede parceira, porque a rede parceira ela é muito importante, que os trabalhadores tenham estabilidade no emprego. Porque a estabilidade não é do trabalhador. A estabilidade, sabe do que é? É para que ele exerça a sua profissão dentro das regras corretas. Porque um trabalhador sem estabilidade, o patrão quer mandar embora logo. E aí volta também num plano de trabalho, porque assim, você prepara um trabalhador da rede parceira e a rotatividade é tão grande, e as dificuldades é tão grande, como você aplica um plano de preparação, de formação, porque não é só a formação acadêmica. O profissional ele tem que estar se formando, capacitando cada vez mais, constantemente. Na educação, mais ainda. Isso, mais ainda, né? A educação exige uma atualização constante. A educação de 20 anos atrás não é a mesma educação de hoje. A educação de 5 anos atrás já não é a mesma educação de hoje. O acesso à comunicação ficou muito grande. E evidentemente, a gente tem que ter novos métodos de educação, novas formas para poder propor educação. Maria, eu fui educado vamos falar algumas décadas, não vamos falar tudo, né? Não vamos falar tudo, não. Toda a idade, não. Mas assim, era um professor com giz. O professor, ele escrevia tudo na lousa. Hoje isso não cabe, não dá para você colocar 40 alunos olhando para uma lousa e o cara vai lá e busca no celular, no Google, já sabe a resposta, tudo aquilo. É isso. Então, a educação, o que você precisa fazer? Você precisa ter um aprendizado constante. Os trabalhadores da rede parceira da prefeitura, importantíssima, não são responsáveis por um projeto neoliberal que precarizou o mundo do trabalho. Eles teriam que ter, e tem que ter, as mesmas condições. Isonomia, né? Tem que ter isonomia. Né? Tá? Trabalho igual, salário igual. Mas não tem que ter mais concurso público? Tem que ter mais concurso público, porque a gente defende que tem que ter mais concurso público. Inclusive, para alguns casos que acontecem, que você precisa socorrer aquela rede parceira aquele parceiro que não está mais atendendo você, deixa eu pegar aqui um funcionário e colocar lá para poder até fazer o ajuste disso. Eu vejo assim, Maria, na saúde nós temos um problema gigantesco com as OS, que não tem nada a ver com a rede parceira. Isso. Primeiro que até a prestação de contas da rede parceira é muito, muito mais eficiente do que das OS. Com certeza. As OS você está falando num volume de quase 14 bilhões por ano aqui no município de São Paulo. E sempre apontando e ninguém vê, né? Agora, eu até falo, copia da rede parceira da educação infantil do município de São Paulo a prestação de contas e transfere essa prestação de contas que a rede parceira faz. Unificar, questão do dinheiro público, essa vai fazer para você ver o que vai dar. Então, assim, a rede parceira tem que ser valorizada. O servidor público tem que ser valorizado. Tem que ter mais concurso público, tem que ter mais concurso público. E quem trabalhar na rede parceira tem que ter as mesmas condições, a isonomia com a rede direta. Tem que ser, porque não pode ter diferenciação, porque o trabalho é o mesmo. Agora, nós não podemos precarizar esse mundo, que quem precarizou foi esse projeto neoliberal, esses governos que passaram por aí, sempre propondo a precarização.
Então, vereador, quando a gente faz esse debate, como você mesmo disse, a questão do capitalismo, do neoliberalismo, a rede parceira, você pensava anteriormente de fazer uma parceria que não chegasse a esse tamanho. Era lá, lá na periferia, quando o poder público não dava conta de chegar lá, fazia uma parceria. A coisa ficou tão boa que serviu para esse pessoal aí do neoliberalismo, do capitalismo, achou que isso aí seria o ideal. Contratar essas parcerias e simplesmente dizer que atingiu a meta, que a meta está sendo cumprida, que não tem criança fora da fila, que está tudo bem, né? E a gente sabe que não está bem. É importante isso, né? É importante. Entendeu? Mas a custa do quê? A custa de uma jornada de trabalho excessiva para as trabalhadoras da rede parceira. E cobranças. A custa de uma... Até o salário, a luta do sindicato de melhorar o salário, ela é importante. E é importante, vai continuar sendo importante. Mas nós temos auxiliares que não estão na mesma condição. O pessoal do apoio não está na mesma condição. Nós temos que... E o sindicato faz um trabalho fundamental, que é o trabalho de exigir melhores condições de trabalho, melhores salários. Mas as condições de trabalho são fundamentais. Porque essas trabalhadoras da rede parceira, elas têm que ter condições cada vez melhores. Ela não pode estar lá trabalhando e sendo pressionada porque, olha, uma coisa deu errado, que não estava ao alcance dela, ela ser penalizada. Que é o que acontece, ser demitida. Quantas vezes o sindicato aqui não correu atrás de trabalhadores que saiu de ser conveniado e não receberam absolutamente nada? Quantas lutas milhares. Então, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, nós queremos uma rede parceira e isso foi importante para poder zerar a fila do município de São Paulo. Beleza. Desse tamanho, você está correto. Desse tamanho, não. Vamos usar um equilíbrio aí para poder a gente não ficar... o Estado não ter o controle. O Estado tem que ter o controle. Maria, o projeto... E vontade política, né, vereador? Que não tem. O projeto neoliberal faliu. Ele faliu. E essa proposta deles de reduzir o Estado também faliu. Nós temos que ter mais Estados. Agora, tem parcerias que você colocou claramente. E lembrar que essas parcerias vêm do governo da Luiza Erundina. Foi. Né? Dos Ozens, lembra? Que estava lá na igreja, num não tem problema nenhum você fazer parceria. O Estado não tinha creche, o Estado não precisa mandar em tudo. O Estado tem que propor parcerias. Mas tem que ser parcerias que não precarizem a situação dos trabalhadores e trabalhadoras, no caso das nossas trabalhadoras. Você pode fazer parceria. Opa, mas essa parceria... E tem uma rede também de apoio, né, vereador? Rede de apoio. Porque a rede de apoio não funciona. Não funciona. Isso é muito importante, a rede de apoio. Não funciona. Em lugar nenhum, ninguém fala com ninguém. Para você trabalhar com educação, tem alguns setores que você tem que trabalhar, você tem que trabalhar com rede de apoio do local, que é educação, saúde, moradia, você entendeu? Ninguém fala com ninguém. Você entendeu? Então, assim, mas isso tudo é a falta da vontade política, porque às vezes você está no mesmo governo, que ninguém se dialoga, ninguém conversa, você entendeu? E fica todo mundo aí numa situação e a corda arrebenta para o lado mais fraco, que é o trabalhador, como você já colocou, né? Porque não tem importância nenhuma para o poder público de qualificar esse pessoal da rede parceira, primeiro porque não tem tempo, sabe? 8 horas, uma jornada exaustiva de hora, não tem nem como você fazer um mestrado. Você falou uma coisa assim, ó. Acho que para várias profissões a atualização é importante. Agora, a educação não é importante, é fundamental. Você trabalha com educação, você precisa ter espaços para a formação continuada desses profissionais. Então, nós precisamos ter uma jornada em que, além da jornada ser menor, tem que ter o espaço da formação. Porque você tá num mundo em transformação constante. Eu tenho 3 filhos. Um de quase 30, um de 14 e uma de 7. Todos eles têm... A diferença da educação foi gigantesca. O processo do conhecimento deles foram muito diferentes. Assim, a minha filha, eu sei que aqui todo mundo preza para reduzir o acesso das crianças a esse meio tecnológico, mas ao mesmo tempo a gente chega para falar assim, você não pode usar celular, mas você não tira o celular da mão. Quer dizer, peraí,
a pessoa que eu mais amo, admiro, que é meu pai e minha mãe, usa celular, eu vou também usar. Isso deve ser bom? Controvérsia, né? Exatamente, aí é uma contradição gigantesca. E nós temos que, peraí, o celular é ruim? Não, não é ruim. Não é ruim, Maria, o celular. Desculpa. Eu nunca me organizei tanto na minha vida com o tal do celular, porque lá está o banco, lá está não sei É igual o quê. o Pix, né? É bom para um lado, depois começaram, né? Aí você tem que fazer o quê? Isso. Você tem que restringir o acesso? Não. Você tem que organizar o acesso. Você tem que fazer com que essa ferramenta, que é importante, esteja a serviço do seu propósito, no caso da educação. Então, assim, o profissional de educação ele tem que se deparar cotidianamente com a transformação gigantesca da sociedade. E não é qualquer coisa que está acontecendo. É uma mudança, assim, monstruosa, muito grande na comunicação que está afetando as novas sociabilizações. E como é que a gente trabalha com isso? É punindo? É criando escola cívico-militar? Não, pode parar. É você entendendo e conversando com os educadores da área. Então, vereador, você viu a nossa conversa começou com um tema. Foi longe, né? E aí a gente pegou, você viu como é que os problemas que a gente tem na rede parceira, a gente começou com um tema e acabou desembocando, discutindo outros problemas seríssimos que a gente tem na rede parceira. Que tem tudo a ver, Tem né? tudo a ver, tá? É o no dia a dia lá, né? No atendimento. Eu quero agradecer a sua presença e deixar aqui outras entrevistas que a gente vai fazer, a gente vai contar com a sua presença. Nesse primeiro momento, abordamos esse tema que foi na 6, e veio de encontro com o seu seminário, mas a nossa proposta dentro do Pod Sintra é discutir temas, outros temas, dentro da educação, que é SMA, e também discutir assistência, que vai desembocar, gente, numa questão de vários serviços. Assistência social, nós temos inúmeros serviços dentro da rede parceira também, então cada 15 dias, né, meninas, nós vamos estar abordando temas diferentes, tá? E vamos intercalando, um dia a educação, outro dia a assistência, e temos aí problemas seríssimos também dentro da assistência, mas desde já eu quero agradecer a sua presença, contar sempre com você, como a gente sempre contou, tá bom? E eu sei que você já está com esse tema, ver o que você dá para fazer para a rede parceira de inclusão também dentro da SEI. Tá bom, meu? Muito obrigado, tá? Obrigado, Maria. Pod Sintra é o nome do podcast, A Voz do Trabalhador. Sucesso nessa empreitada. É um canal importantíssimo para dialogar com os trabalhadores e trabalhadoras da sua base, da nossa rede parceira. E contem com o nosso mandato. A gente vai estar lá formulando e precisando muito do apoio de vocês, porque a gente sabe que vocês conhecem o cotidiano, o sindicato conhece o cotidiano, a categoria conhece o cotidiano e pode, com esse conhecimento, transformar em ações muito práticas e objetivas. Muito obrigado, fiquem com Deus e contem com a gente.